Pessoal, primeiramente vamos algumas informações. O título 2 tem dois capítulos, tá ok? O capítulo 1 e o capítulo 3. O título 2 ele versa sobre as organizações, sobre a organização dos poderes. Que poderes são esses? Os poderes municipais. Então, no título 2, estudaremos o poder legislativo e o poder executivo. Capítulo 1 vai versar sobre o poder legislativo, capítulo 2, poder executivo. Então, todas as vezes que os senhores quiserem, eu quero verificar uma competência lá do poder legislativo, da Câmara, da mesa, do presidente da Câmara, está aqui no capítulo 1 do título 2, que inicia a partir do artigo 14. Beleza? E tem um capítulo 3, não sei porque o título 2 não seguiu uma ordem assim, o capítulo 1, depois o capítulo 2, provavelmente deve ter sido revogado. Só tem o capítulo 1 e 3. Capítulo 1, poder legislativo. Capítulo 3, versa sobre o poder executivo. Beleza? Este capítulo aqui é um pouquinho mais chato de ser estudado. Tem muitas datas, muitas definições, ok? Muitas regras. Menciona o regimento interno da Câmara dos Vereadores, porém, nós não estudamos o próprio regimento aqui, tá? Só vai mencioná-lo. Outra coisa, eu preciso explicar de antemão que, não aqui no 14, né, mas a partir do 22, se eu não me engano, a partir do artigo 22, nós iremos verificar que não existe uma ordem cronológica a respeito de algumas definições. Por exemplo, aqui nós vamos verificar que vai ser definida a legislatura. O que vai ser definido não, vai dizer qual período que tem uma legislatura. Por exemplo, uma legislatura tem 4 anos. Cada ano uma sessão legislativa. Beleza. Mas lá a partir do artigo 22, a gente vai ver que não tem uma ordem cronológica. Primeiro ele menciona algo que ele não definiu, para depois lá embaixo defini-lo. Então ficou um pouco confuso, porém nós vamos explanar bastante. A gente vai descomplicar isso daí, sem nenhum problema. Beleza? Só peço a atenção dos senhores para o capítulo 1, Poder Legislativo. Tomar cuidado, se você for lê-lo assim de maneira displicente, ele é muito confuso, ok? Porque, por exemplo, toda vez que ela vai falar em eleições, toda vez que for citar sobre vereador que foi eleito e tal, não tem nada a ver com as eleições municipais. Porque aqui dentro a gente vai estudar lá a partir do artigo 22, tá? Memorizem, a partir do artigo 22. Nós iremos estudar o quê? Os vereadores já eleitos, eles vão se reunir no ano seguinte das eleições para tomar posse. Imediatamente após a posse, eles vão se reunir sobre uma sessão que será presidida por um presidente da Câmara temporariamente eleito, porque não tem até então a mesa definida. E o que acontece? Eles farão ali a votação, a eleição da mesa. Então, toda vez que falar de eleição, os vereadores já estão eleitos pela população. Porém, ali dentro, toda vez que falar de eleição, tal, o vereador que vai ser eleito, vai ser empossado, tem a ver com os cargos já como vereadores, ou seja, cargos de primeiro secretário, segundo secretário, vice-presidente, presidente da Câmara. Então, mais lá embaixo a gente vai conseguir identificar isso daí melhor. Mas já venham preparados para a aula de agora, já estejam preparados para a aula que tem bastante data, bastante definição, beleza? Vamos lá, vamos usar o artigo 14, vamos para a leitura dele. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal. Então, quem exerce o poder legislativo? Câmara Municipal. Parágrafo único vai falar assim, cada legislatura terá duração de 4 anos. Beleza? Então, uma legislatura tem quanto tempo? Em quantos anos? 4 anos. Cada ano dentro da legislatura, cada ano se chama sessão legislativa. Fala aqui depois, compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, quantas sessões legislativas tem uma legislatura? 4 sessões legislativas, beleza? Marcar isso daí. Você põe aqui, legislatura igual a 4 anos. Puxa uma perninha aqui. Cada ano dentro da legislatura se chama sessão legislativa. Beleza? Faz um resumão no seu material aí. Cada ano, uma sessão legislativa. Artigo 15. A Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional. Marquem aí, proporcional. Palavrinha que pode cair em prova para poder trocar isso daí. Sistema majoritário. São 2 tipos de sistemas. Falando de sistema
esse sistema eleitoral, existe o sistema majoritário e o sistema proporcional. Preciso saber o que é um sistema proporcional e um sistema majoritário? Não, porque até mesmo a definição, principalmente do sistema proporcional, ela é complicada. A gente tem que definir o que seria quociente eleitoral, quociente partidário. Ficaria muito extensa a aula, é complexa, tanto é que o próprio site do TCE tem um texto gigantesco para você poder entender de uma vez por todas o que seria o sistema proporcional. Passam de 10 páginas esse texto. Se o próprio TCE se enrolou ali para poder definir, imagina eu, que não é a minha área. Ok? Então você tem que saber o seguinte: o sistema proporcional, pessoal, é diferente. Por isso que a gente observa no município, às vezes, um vereador que recebeu 1000 votos e não foi eleito, de um determinado partido, e o outro que recebeu 400 votos foi eleito. Como assim? Porque os vereadores eles são eleitos pelo sistema proporcional e não majoritário. Majoritário igual o presidente da República, igual os governadores. O próprio prefeito municipal ele é eleito através do sistema majoritário. Agora os vereadores, os deputados, eles são eleitos pelo sistema proporcional. Tem a questão da coligação, o partido se coliga a outro, é o número de votos do partido, uma pessoa que recebe muitos votos, acaba o partido recebendo muito voto e pode puxar para ele, entendeu? Aqueles votos, aquela pessoa que recebeu pouquinho voto, por questão de coligação do partido, fica até estranho de você verificar, poxa, a pessoa ganhou 1000 votos, outro 400. É polêmico o sistema proporcional, mas não convém aqui explicá-lo. Só que se viesse na prova, a Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema majoritário, você já sabe que o quê? Majoritário é presidente, é governador, é prefeito, eles são eleitos pelo sistema majoritário. Lembrar de deputado, lembrar de vereador, sistema majoritário, sistema proporcional, beleza? Então eles são eleitos também como representantes do povo para um mandato de 4 anos. Então quantos anos tem um mandato de um vereador? 4 anos. Mesma coisa para prefeito também, beleza? Você vê que coincide com a ideia, com a definição de legislatura, 4 anos. Parágrafo 1º, são condições de elegibilidade para o mandato de vereador obedecendo os ditames do parágrafo 3º do artigo 14 da CF. Esse parágrafo 1º aqui não vai fazer sentido porque logo abaixo o que daria sentido a ele foi revogado. Então isso aqui ficou sem nexo, porque a parte que complementaria esta ideia aqui foi revogada. E eu fiz o quê? Eu limpei, eu despoluí o documento. Preciso saber o que foi revogado? Não, porque pode fazer confusão. Ok? Então isso aqui ficou sem nexo, ficou sem sentido. Parágrafo 2º, o número de vereadores será de 13, observados os limites da lei, os limites de que trata o inciso 4º do artigo 29 da CF. Então, o que importa isso aqui pra gente? 13 é o número de vereadores de Saquarema, segundo a Lei Orgânica Municipal. Artigo 16. A Câmara Municipal irá reunir-se na sede do município de 15 de fevereiro a 30 de junho. E de 1º de agosto a 15 de dezembro. Então, o que seria isso daqui? O período de funcionamento ali da Câmara, o período que eles trabalham, né? Então, lembrar a data aí. Metade do mês da bagunça, beleza? Ah, mas não é metade, fevereiro vai até 28 ou 29 dias. Não tem problema, imagina que sejam 30 dias, pronto. Metade do mês da bagunça e termina na metade do mês do Natal. Fevereiro, Carnaval, dezembro, Natal. Ambos os meses, 15, metade, beleza? O início e o fim, 15. E o meinho ali, 30 de junho, é o último dia do mês 6. Mês 6 é o mês da metade do ano, né? 12 meses do ano, mês 6, metade. Então, o último diazinho ali da metade, ok? E o primeiro dia de agosto. Por que não foi julho? Julho, iremos verificar o período de recesso da Câmara, tá? Que houve até uma alteraçãozinha aí na Lei Orgânica Municipal, através da emenda número 14, que quebrou esse recesso no ano de 2020. No ano de 2020. Mas, vamos lá. Então, qual o período de funcionamento da Câmara? Que irá se reunir todos os anos na sede do município, 15 de fevereiro a 30 de junho, 1º de agosto a 15 de dezembro. Como que eu gravo? A primeira data e a última data tem meses diferentes, porém as datas são iguais, né? 15 e 15. E os meses, metade do carnaval, metade do mês da bagunça do carnaval
e o outro metade do mês do Natal. Beleza? E o meinho ali, 30 de junho, o último dia do mês 6, e o iníciozinho de agosto tem que pular um mês por conta do recesso. Recesso mês 7, mês de julho. Parágrafo 1º, as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem sábados, domingos ou feriados. Então, por exemplo, dia 3 de março, eles estão trabalhando? Então, estou no período de atividade deles. Beleza, sem problema nenhum. Marquei uma reunião, o prefeito marcou uma reunião lá com a Câmara, ou sei lá, marcou uma reunião lá. Vamos falar de reunião, tá? Não vamos falar de sessão não, vamos seguir o exemplo a risco. Marcou uma reunião com a Câmara, ou qualquer outra pessoa marcou uma reunião com a Câmara no dia 3 de março, não importa o ano. Só que dia 3 de março caiu no domingo, ok? No domingo. Pode acontecer reunião aqui segundo o parágrafo 1º do artigo 16? Não, não pode. Caiu no sábado. O que vai acontecer? Passa para o próximo dia útil subsequente. Então dia 3 domingo, dia 4, segunda. Beleza, vamos marcar para segunda. Foi marcado automaticamente para segunda. Segunda é feriado no município. Feriado municipal. Ih, cara, ferrou. O que eu vou fazer? Segundo o parágrafo 1º, você não precisa fazer nada, porque a reunião será marcada para o próximo dia útil subsequente, na terça. Terça é feriado? Não. Então aquela reunião que você marcou no domingo, dia 3 de março, ela só vai acontecer no dia 5 de março. Tá ok? Numa terça-feira. É isso que o parágrafo 1º está dizendo. Parágrafo 2º, a Câmara se reunirá em sessões. Então vamos lá. Aqui vai definir os tipos de sessões que existem na Câmara. Ela vai se reunir através de sessão ordinária e extraordinária. Só os vereadores, conforme dispuser o seu regimento interno. Beleza? Então, quais são os tipos de sessões da Câmara ordinária e extraordinária? Como que eu gravo? SOI. Pega aqui, ó, sessões, tem um Szinho aqui, né? O inicial, S, o iníciozinho, O, E. SOI. Não pode confundir isso aqui com lá embaixo. Nós veremos aqui as comissões permanentes e especiais. Não pode confundir comissão, por exemplo. Quais são os tipos de sessões? Permanentes e especiais. Não, sessão é ordinária e extraordinária. Para isso, tem que memorizar a siglazinha, SOI. Sessões ordinárias e extraordinárias. Parágrafo 3º, a convocação extraordinária da Câmara far-se-á. Então isso aqui a gente vai verificar agora no parágrafo 3º. Quem pode convocar uma sessão extraordinária da Câmara? Primeiro, o prefeito. Ele pode. Quando que este a entender é necessário. Quando ele verificar que é necessário convocar uma sessão extraordinária. O presidente da Câmara também tem competência para poder fazer o quê? Convocar a Câmara extraordinariamente. Para quê? Compromisso e posse do prefeito e de seu vice. Terceiro, o presidente da Câmara de novo ou a requerimento da maioria dos membros da Casa. Então, duas coisas aqui. Tanto o presidente da Câmara quanto a maioria dos membros da Casa, por requerimento, é claro. Para quê? Em caso de urgência ou interesse. Para que não? Por quê? Em caso de urgência ou interesse público relevante. Então, essas duas... tanto o presidente da Câmara quanto os membros da própria Câmara, aí está falando de todos os 13 ali, né? Requerimento da maioria, 13. Então, foram os 13 para lá. Beleza? Numa sessão e querem convocar ali uma sessão extraordinária para o dia tal. Quantos precisam requerer? Metade de 13, 6,5, né? 6,5, 7. 7 é a maioria. Então, beleza, eles conseguem requerer uma sessão extraordinária. Segundo o parágrafo 3º, o inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Inciso 4º pela comissão. Então, outra pessoinha aqui, ó, que pode convocar extraordinariamente a Câmara. É a comissão representativa da Câmara. Beleza? Quarto, aqui eu saí de inciso e falei do parágrafo 4º. Então, acabou os incisos do parágrafo 3º, vamos para o próximo parágrafo, 4º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Professor, o que seria deliberar? Uma deliberação. Vamos lá. A deliberação seria apreciação, apreciar, tratar, apreciar proposições.
Professor, ainda não entendi. Vamos lá. Quando a Câmara pega um determinado tema, uma matéria, e ela vai designar uma discussão, uma votação a respeito daquele determinado tema, daquela matéria, ela está deliberando aquela matéria, beleza? Então, quando você já sabe disso daí, você faz a leitura novamente do parágrafo 4º, faz sentido. Na sessão legislativa extraordinária, só nessa, tá? Na extraordinária, a Câmara Municipal ela só vai discutir ou votar sobre a matéria para a qual foi convocada. Não pode haver um desvio de finalidade em relação à deliberação da matéria, beleza? Parágrafo 5º, fica suspenso, lembra que eu falei tudo isso daí anteriormente? Fica suspenso o recesso parlamentar compreendido entre os dias 1º de julho de 2020 a 31 de julho de 2020. Para aí, a gente verificou que o funcionamento da Câmara, tá? Eles se reunirão anualmente, todos os anos, entre os dias 15 de fevereiro a 30 de junho. E depois, 1º de agosto a 15 de dezembro. O que aconteceu com julho? Por isso, daqui a gente consegue verificar que julho é um recesso. Não existe só um recesso do mês de julho. Existe também de 16, né? 15, eles trabalham até dia 15 de dezembro. Então, de 16 de dezembro até 14 de fevereiro, você verifica que também há outro recesso. Ok? E esse parágrafo 5º aqui, que foi incluído aqui pela emenda de número 14, de 2 de julho de 2020, ele extinguiu, ou melhor, ele suspendeu o recesso parlamentar de julho de 2020. Ok? Então, de 1º de julho, do primeiro dia de julho até o último, contemplando o mês inteiro, né, de julho, esse recesso não aconteceu, ele ficou suspenso. Durante o período de pandemia declarado pela OMS, não é nacional, né? Seria a Organização Mundial de Saúde. Eu não sei se foi mundial ou nacional. Se for nacional, tá errado aqui. É OMS. Mas vamos lá, não importa. O que importa pra gente aqui é o seguinte. Apesar dessa emenda de número 14 ser de 2020, só foi a lei orgânica atualizada em 2022. Lá para fevereiro, janeiro, entre janeiro e fevereiro, foi finalzinho de fevereiro para março. Acho que foi fevereiro até março ali, que foi alterado, cara, a lei orgânica. Então, quem baixou a lei orgânica em 2021, está estudando desde 2021, tem que dar uma olhada novamente, baixa novamente a lei orgânica, tá? Você não vai precisar disso daí, porque se você está aqui acompanhando comigo o vídeo, sinal que você tem material de qualidade, tudo atualizadinho, beleza? Todo o material aqui está atualizado, está despoluído, organizado, fonte diferente, para não cansá-los durante a leitura. Ok? Mas tomar cuidado com isso aqui. Ó. Se você conhece algum colega que está estudando aí, dá um bizu para ele. Ó. Dá só o bizu. Ó, dá uma lida de novo na lei orgânica, porque algumas coisas foram atualizadas. Ah, eu não quero falar, professor, porque ele é meu concorrente. Não tem problema, mas eu penso assim, conheço um cara que está se matando de estudar, coitado. E você vê que o cara quer, dá só um bizu para ele, meu amigo, dá uma lida de novo que foi atualizada lá, tá? Como é que você sabe? Ah, porque eu li de novo. Eu li de novo e eu sei que está atualizado. Beleza? Então vamos lá. Parágrafo 5º, já verificamos sobre a questão do recesso. Artigo 17. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria dos membros, salvo disposição em contrário constante na CF nesta lei orgânica. Beleza? Então, todas as deliberações elas serão tomadas por quê? Como? Através de quê? Da maioria dos votos e presente a maioria dos seus membros. Artigo 18. A sessão legislativa ordinária, olha aí, ó. A sessão legislativa ordinária. Então, está falando da sessão ordinária. Verificamos lá em cima, são dois tipos de sessões. Ordinária e extraordinária. Aqui é ordinária. Ela não será interrompida, esse tipo de sessão que ela não pode ser interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentário. Beleza? Então, se você for verificar lá a questão da lei orçamentária, professor, o que seria uma lei orçamentária? Eu vou dar um resumo aqui. Tudo que é em relação ao orçamento, a finanças, tudo isso daí, a questão de orçamento, de gasto e tal, para o próximo exercício ela tem que ser aprovada no exercício anterior. Então, por exemplo, estamos no 2022. A questão orçamentária, toda a parte do orçamento do ano que vem
tem que ser aprovada neste ano pelas prefeituras, tá ok? Isso se dá através de uma lei. Então, na sessão ordinária que tratar sobre o projeto de lei orçamentário, PELOA, ela não pode ser interrompida sem haver o que? A deliberação, a discussão ou votação do projeto de lei. Por quê? Porque isso aqui é importante pra caramba, tá ok? Tanto é que se não deliberar e passar o próximo exercício sem aprovação do projeto da lei orgânica, da lei orçamentária anual, né, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, se não houver a aprovação disso daí, existe uma sanção ao município. Não precisa a gente verificar agora qual é a sanção que a lei orgânica vai até falar disso daí, mas existe uma punição ali ao município se não aprovar a lei orçamentária anual. Inclusive, a responsabilidade vai recair sobre alguém. Não foi aprovada por erro de alguém. Isso é até tipificado como crime de responsabilidade. A pessoa vai ter que responder por crime de responsabilidade. Beleza? E todos os vereadores, eles terão uma consequência disso daí. Tá bom? Vereador, todo mundo. Beleza? Não a população, tá, pessoal? Tô falando vereador, o poder legislativo e o poder executivo. Se foi a lei orçamentária do poder executivo, o poder executivo vai ter... Todo mundo do poder executivo terá consequências. Beleza? Não precisa verificar agora. Entendeu? Mas tanto acontece isso daí, acontecerá isso daí também no poder legislativo. Artigo 19. As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento. Então, professor, todas as sessões da Câmara têm que ser realizadas por exemplo, local destinado ao seu funcionamento. A Câmara Municipal? Não, existe a exceção, beleza? Vai existir a exceção. E a gente vai verificar que o parágrafo 2º, artigo 19, não tem um parágrafo 1º porque foi revogado, tá? Tudo que for pulando assim, não tem uma ordemzinha aqui, porque eu limpei, eu retirei as partes revogadas. Então, beleza. Em regra, né, as sessões elas só podem ser realizadas em um recinto próprio, destinado ao seu funcionamento. Porém, aqui no artigo 2º a gente já vê uma exceção, que são as sessões solenes, que elas podem ser realizadas fora do recinto da Câmara. Professor, não sei o que é uma sessão solene. Solene vem de solenidade. Então é uma sessão onde são realizadas comemorações, homenagens, recepções de altas autoridades. Por exemplo, é através de uma sessão solene que se ocorre a posse dos vereadores. Tá ok? Isso é uma sessão solene. E ela pode ser realizada fora do recinto destinado às sessões da Câmara. Artigo 20. As sessões serão públicas. Tem exceção? Tem. Salvo deliberação em contrário. A requerimento de 2/3 dos vereadores, adotado em razão de motivo relevante. Então, determinada matéria, ela tem um cunho importantíssimo para a Câmara. Ela vai gerar discussão, não pode ser pública. Sei lá, tem uma questão lá que não convém aos munícipes saber, ninguém saber, só pode ser discutida ali na Câmara, questão importantíssima. E os 2/3 dos vereadores requeriu ali na Câmara que aquela sessão, aquela em específico, ela não pode ser pública. Eles vão conseguir? Estão calcados na lei? Sim. Se houver requerimento de 2/3 dos vereadores, aquela sessão, aquela matéria lá que vai se dar através de uma sessão, ela não será pública, ok? Mas em regra, todas as sessões têm que ser públicas. Artigo 21. As sessões somente poderão ser abertas com um quórum mínimo. Quórum quer dizer a presença. O quórum, na verdade, são assim. Vou explicar mais ou menos. Toda vez que eu falar quórum, tá? É o número necessário de pessoas, ali o número necessário de pessoas para poder deliberar sobre alguma coisa ou iniciar a sessão, abrir uma sessão se tornar aberta. Então, nesse caso aqui, quando eu falo assim, as sessões somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 de seus membros. O quórum mínimo para poder abrir uma sessão é 1/3 dos membros da Câmara. Quantos são os membros da Câmara? 13. Pela lei orgânica são 13. Beleza? Professor, 13 dividido para 3 não é um número exato. 1/3, né? 1/3 de 13 é a mesma coisa que 13 sobre 3. Vai dar 4 e uns quebradinhos, número irracional. 4, alguma coisa. Arredonda para o próximo. 5. Então 5 seria um quórum mínimo necessário para abrir uma sessão. Para se considerar aberta uma sessão. 5. Só tem 3.
Não pode abrir, os vereadores estão brigando, estão querendo iniciar uma sessão só com 3 vereadores. Não pode. Fere o artigo 21, beleza? Parágrafo único do artigo 21. Será considerada presente a sessão o vereador que se assinar o livro de presença até o início da ordem do dia. Participar dos trabalhos do plenário e das votações. Vamos voltar aqui para o que quis dizer esse parágrafo único aqui. Lembra do exemplo que eu falei que 3 pessoas querem abrir uma sessão e não conseguem porque não tem um quórum mínimo? Beleza. Imagine que tem 5 vereadores ali. 5. Já pode, né? Beleza. 2 deles não assinou o livro de ordem do dia. Não assinou o livro de ordem do dia. Tem 5 vereadores, mas 2 deles não assinou. Pode ser considerada aberta uma sessão? Se você for analisar o parágrafo único do artigo 21 da Lei Orgânica Municipal, não pode. Por quê? Porque esses 2 eles não assinaram o livro da ordem do dia. E eles não estão presentes. Ainda que eles estejam ali na Câmara, para efeito de todo aquele processo ali burocrático da Câmara em relação à abertura de sessão ou não, eles não estão presentes. Quando eles assinarem o livro da ordem do dia, beleza? Quando eles assinarem, eles serão considerados presentes, tá? Serão considerados presentes, aí sim eles podem participar dos trabalhos. Um deles é abrir uma sessão qualquer. Da abertura uma sessão, claro, respeitado o quórum. Se eles 2 mais os 3, 5, podem, sem problema nenhum, porque o número de vereadores são 13. Beleza? Deu para entender isso daí? Acho que deu, né? Então isso que quis dizer o parágrafo único. Seção 2 do funcionalismo da Câmara. Artigo 22. A Câmara Municipal ela irá se reunir logo após a posse. No primeiro ano da legislatura, que verificamos que cada ano de uma legislatura se denomina sessão legislativa, beleza? Legislatura, então, tem 4 anos. Na primeira sessão legislativa, eles irão se reunir logo após a posse, sob a presidência do vereador mais idoso, dentre os presentes. Para quê? Para a eleição do seu presidente e de sua mesa diretora. Por escrutínio, o que significa isso aí? Por processo de voto aberto e maioria simples, considerando-se automaticamente empossado todos os eleitos. No caso de empate, ter-se-á por eleito o mais votado pelo povo. Pessoal, lembra que eu falei lá em cima para tomar cuidado com as palavrinhas eleitos, eleições e tal? Isso aqui tem a ver, não tem nada a ver com as eleições municipais, tá? Aqui ele já se considera que os vereadores eles já estão o quê? Eleitos. Então, no ano seguinte, no próximo ano, eles tomarão posse. É no iníciozinho de janeiro, primeiro dia de janeiro ali. Tomarão posse através de uma sessão solene, a gente vai verificar isso daí, beleza? E como não tem mesa formada ainda, mesa diretora, o vereador mais velho, ele vai exercer um mandato tampão, ele vai ser considerado o presidente da Câmara. Para quê? Para presidir aquela sessão que visa a escolher, a determinar a nova mesa diretora. Vai ter uma eleição, beleza? E todos os eleitos ali, ó, tanto a gente vai verificar depois quem são a nomenclatura de cada membro ali, ó, de cada cargo da mesa diretora. Primeiro, a gente vai verificar que é o presidente, o vice-presidente, segundo, terceiro, primeiro secretário e o quarto, segundo secretário. Então, beleza, todos esses 4 já foram eleitos, já foram escolhidos, tá ok? Se você for ler aqui após a vírgula, depois que eles são escolhidos, eles serão considerados automaticamente empossados, beleza? Já são empossados, investidos naquele cargo e já podem exercer suas funções de membros da mesa diretora. E se houver empate, o segundo secretário empatou com outro, lá teve o mesmo número de votos naquele procedimento de eleição da mesa diretora. Houve empate, o que diz a lei? Ter-se-á eleito o mais votado pelo povo. Então, os 2 vereadores ali estão empatados para ser o segundo secretário. Verifica quem teve o maior número de votos. Isso é uma ideia meio que democrática, tá? O povo provavelmente escolheria essa pessoa para ser o segundo secretário. Tá ok? Deu para entender? Parágrafo 1º, a posse ocorrerá em sessão solene. A gente já verificou que é uma sessão solene. Vem de solenidade. É uma sessão onde ocorre o que? Homenagens, ocorrem comemorações e o que? Recepções de autoridades. E, no caso, nesse nosso caso aqui, o vereador, por exemplo, uma autoridade. Ele vai ser empossado através de uma sessão solene, que será realizada independentemente de número, tá?
sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes. Então, quem preside aquela sessão solene, por quê? Porque eu te falei que aqui não tem uma ordem cronológica. Aqui pressupõe um processo de eleição na mesa. Aqui já não houve, então, a eleição na mesa. Pô, mas aqui falou que já teve, aqui não teve, não entendi. Eu falei lá no iníciozinho do vídeo que não há o que uma ordem cronológica, está tudo embolado. Isso daqui deveria estar primeiro aqui em cima, para seguir uma cronologia, mas não está. Beleza? Não fique confuso com relação a isso daqui. Então a posse vai se dar através de uma sessão solene, independentemente do número, sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes. Toda a sessão tem que ser presidida pelo presidente da Câmara, ou na ausência dele, seu substituto.